Olá, meus alunos da turma 800 de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma semana de outubro e hoje, dia 14 de outubro, nós vamos às correções junto com o nosso roteiro. E o nosso roteiro de hoje, ele está falando o seguinte, que nós vamos corrigir as páginas 68 até a 70 do nosso livro 3 de língua portuguesa. Lembrando também para vocês aí, nossos alunos de português, da turma 800, já conversei com vocês lá em produção textual, mas vale a pena lembrar que nós estamos aí no período de renovação de matrícula. Chegou a hora, é a hora de renovar. E renovar a matrícula é o que, gente? É sinal de esperança, de um ano melhor, de um ano mais produtivo, de um ano com mais conquistas. E estar no nono ano será mais uma conquista para vocês, mais um ensinamento. Lembrando que, mesmo a gente com todas as dificuldades que nós tivemos esse ano de 2020, que ainda estamos passando por ele, mas estamos passando com fé, com louvor e com determinação. E determinação essa que está vindo de você, meu aluno, de você, pai, mãe, responsável, avó, avô, padrinho, tio, tia, que está sempre aqui coladinho com a gente e nos ajudando nesse grande desafio que está sendo esse ano, não é? Mas não é só para a gente, é para o mundo todo. Então, vamos lá, vamos pegar o nosso livro de língua portuguesa, vamos lá que a gente vai corrigir tudo direitinho. Bem, na página 68 do nosso livro de língua portuguesa, vou estar pegando ele aqui para podermos acompanhar. Na questão lá de cima, com base no verbete, comente o emprego do verbo importar. Olha, eu só vou descer aqui para vocês terem uma noção disso aqui, que eu já corrigi na aula passada, Mas eu vou repetir aqui para vocês. Então, diz assim, com base no verbete, comente o emprego do verbo importar no artigo 5º em relação. Letra A, seu sentido de acordo com acepções no dicionário. Então, o verbo está empregado na acepção 1, o significado ter como consequência ou resultado, causar, implicar, pois indica a responsabilização decorrente da inobservância das normas de prevenção. Questão B, sua concordância, ele está na terceira pessoa do singular, pois o seu sujeito é a inobservância das normas. Questão C, sua regência, ele vem seguido de um complemento indireto introduzido pela preposição em. Então, em responsabilidade, a pessoa física ou jurídica dos termos da lei. Aí, vocês vão observar aqui, olha, que a gente tem um pequeno resumo, recapitulando. Regência verbal, então sublinhe isso aí, por favor. É a relação entre um verbo transitivo, que é o termo regente, e os seus complementos, termo regidos. E os complementos também são conhecidos como objetos e podem ser classificados em diretos, o que não são regidos por preposição, e indireto, os que são regidos por preposição. E aí nós temos um exemplo. Este espetáculo sempre agrada ao público. Então, vocês vão ver aqui, vou puxar bem. O que vocês vão observar com isso? Olha lá. Então, agrada, verbo transitivo indireto, e a preposição artigo mais o ão, e ao público o meu objeto indireto. A partir daí eu falo da concordância verbal. Olha lá. É a relação entre o verbo e o sujeito da oração. Essa relação faz com que o verbo se flexione em número e pessoa, de acordo com a flexão do sujeito. Então, o professor e os estudantes chegaram da aula de campo. Então, eu tenho o núcleo do sujeito, professor e estudante, que está na terceira pessoa do plural, no caso, eles. E chegaram, o verbo está na terceira pessoa do plural. Vamos aos exercícios. Na frase 1, tudo eram belezas naquele lugar. A pergunta é, a concordância verbal está correta? Há outras possibilidades de concordância? Então, coloquem aí. Então, o que nós vamos entender? Que a concordância está correta. Tudo eram belezas naquele lugar. Por quê, gente? Porque mesmo assim,
com outra forma possível de concordância. Tudo era beleza naquele lugar. Porque o verbo ser, aí nesse caso, ele pode concordar tanto com o sujeito tudo, também quanto com o predicativo, o quê? Vezes. Belezas, certo? Questão número 2. Observe as orações a seguir e responda ao que se pede. Primeiro, os alunos e professores desejavam as férias de final de ano. 2. O microscópio permite ao cientista enxergar as células. Letra A. Identifique os termos regente e os termos regido das orações. Galerinha, preste atenção bastante nisso quando eu falo de termo regente e termo regido, porque alguns alunos erraram na nossa prova. E a prova estava valendo 7 pontos e tinha que ter mais 3 da feira literária. Infelizmente, teve aluno que não fez nada da nossa feira literária, então não obteve esses 3 pontos. O aluno que fez tudo obteve 3. Que tudo foi esse, Dionísio? Foi fazer um vídeo, foi fazer a resenha e foi estar enviando tudo para mim, tá? Quem só fez a resenha naquela folha específica da feira literária, eu dei uma certa pontuação, tá bom? Quem não fez nada, infelizmente, não teve como obter nota de feira literária e aí ficou somente com a nota da prova P2. Sinto muito, né? Mas eu apelei, eu pedi, a gente conversou e aí teve aluno que não quis fazer, certo? Bom, depois a gente volta a conversar sobre isso. Então, na 1, o termo regente é desejável, tá? As férias de final de ano é o termo regido. Na 2, você tem o quê? O microscópio permite ao cientista enxergar as células. Então, você tem permite é o termo regente, ao cientista é o regido, porque ele é um objeto indireto. E depois eu tenho enxergar as células, que é o regido também, que é o objeto direto. Certo, gente? Então, enxergar é o regente e as células regido. Vamos para a próxima página. Próxima página, já chegando aqui na página 79, diz assim. Letra C. Classifique, vou descer para vocês verem, tá? Classifique os verbos desejar e enxergar de acordo com o quê? Com a transitividade nos 2 exemplos e justifique. Então, nas orações, desejar está exercendo a função de transitivo direto, o que pede, né, aí o complemento sem preposição. E permitir está exercendo a função de transitivo direto. E que mais, gente? Eles veem o quê? Complemento sem preposição e permitir está exercendo a função de transitivo direto e indireto, e que pede um complemento sem preposição e o outro com preposição. Número 3. Deixa eu voltar aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho, para vocês terem mais... Opa! Deixa eu só voltar. Vamos lá? Então, aqui, ó, questão número 3, né? Assinale o item... Observe a oração a seguir e responda o que se pede. São planejados pelo professor os textos e a aula. Assinale o item que possui o argumento correto sobre a concordância do verbo ser na oração. O verbo ser concorda no plural porque os núcleos do sujeito composto são sinônimos ou formam uma unidade? Não. Letra B. Pelo fato de o sujeito composto vir após o verbo ser concorda obrigatoriamente no plural? Não. Letra C. O verbo deveria concordar no singular, porque a conjunção e, nesse caso, possui valor excludente. E a letra D. O verbo ser pode estar no plural tanto por concordar com o núcleo mais próximo, quanto por concordar com os 2 núcleos. Número 4. Os verbos podem assumir sentidos diferentes, de acordo com o contexto em que são empregados, o que envolve também mudanças de transitividade. Associe os sentidos do verbo pagar relacionados corretamente às análises a seguir. Então, eu tenho a frase A.
João pagou os seus credores. Letra B. Após muitos convites, João pagou uma visita. E letra C. João pagou os erros cometidos. Então, eu tenho o verbo é transitivo direto e possui o sentido de compensar de maneira equivalente e retribuir. É a letra B. Próxima. O verbo é transitivo indireto e possui o sentido de restituir a alguém uma quantia devida. É a letra A. Então, já ficou B, A, C. Número 5. Leia a tirinha a seguir. Era uma vez... Espere, o que foi? Esse livro foi em best-seller. O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quer histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? Bom, então vamos para a próxima página. E aí, aqui na próxima página, é o seguinte: com base na tira, responda aos itens a seguir. No último quadrinho, Calvin diz: podemos assistir ao vídeo? Nessa frase, a regência do verbo assistir está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Sim, né? Porque o verbo assistir, ele vem no sentido de ver, rege a preposição a. B. Crie uma frase com o verbo assistir em um sentido diferente do que foi empregado na tirinha. Depois indique o sentido e a transitividade assumidos pelo verbo no contexto da frase. Aí é só vocês fazerem e mandar para mim. Número 6. Assinale a alternativa adequada quanto à regência verbal. É a letra D. Aspirar aquela fumaça o fez adoecer. Número 7. Leia as frases a seguir e responda o que se pede. Fábio aspirou o perfume das flores. 2. O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. Então, em função da regência do verbo aspirar, considerando a norma padrão, marque a alternativa correta. É a letra C de casa, onde diz: as sentenças 1 e 2 estão corretíssimas. Por quê, gente? Porque ambas as regências, o do verbo aspirar, estão de acordo com a norma padrão. Estão certinho naquilo que querem dizer. Ok? Então, segura a onda. Até amanhã. Até amanhã não, né? Porque amanhã é feriado, dia do professor. Então, até sexta-feira, dia 16, onde nós vamos estar corrigindo as próximas páginas. Grande beijo e até a próxima aula.